Olá, Ronaldo, tudo bem? Tô aguardando o pessoal entrar. Oi, Marisa, bem-vinda, querida, boa noite. Que bom que você tá aqui. Apareceu para vocês o tema da live? Eu tentei colocar hoje, eu tô aprendendo a mexer aqui. Apareceu o tema da live para vocês? Ou não tá aparecendo? Eu não tenho conseguido colocar. Tenta responder para mim aí, que tem também o delay do Instagram, né? Aí se... Olá todo mundo, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje definitivamente nós começamos o nosso estudo do livro O Poder do Agora, né? Na semana passada eu fiz uma introdução e agora a gente começa com esse tema. Eu coloquei, não sei se tá aparecendo, boa noite, com que linda, né? Que é pra gente aprender a dissolver os sofrimentos do passado. É um tema bastante vasto, né, gente? Eu vou tentar aqui nesses 20 minutos, eu quero que a live seja bem curta, assim, né? Pra gente conseguir ir pegando realmente aos poucos e aí implementando na nossa vida as técnicas que a gente vai praticar aqui. Mas é um tema realmente bastante profundo e eu vou tentar, na medida do possível, trazer aqui um conteúdo para vocês que seja realmente de valor e que vocês consigam implementar a partir de já. Tá? Esse tema, né, dissolvendo os sofrimentos do passado, ele é tão essencial porque, assim, muitas vezes, um sofrimento que a gente carrega, às vezes de infância, às vezes de vida intrauterina, nos impedem de avançar. E como esses conteúdos, gente, eles ficam normalmente subconscientes, né, no nosso subconsciente, a gente não acessa, então a gente não entende, então de repente a gente não vai para frente financeiramente, não sabe por quê, não dá certo nos relacionamentos, na profissão parece que nada que a gente começa é legal, tá bom pra gente, a gente não prospera, na verdade, né, em nenhuma ou em muitas áreas da vida. E isso pode estar muito atrelado a sofrimentos que a gente vem trazendo e que a gente ainda não se deu conta. Tá? Eu vou começar mostrando para vocês, eu fiz um desenho aqui, não sou muito boa com essas coisas, mas assim, vou tentar ilustrar, não sei se vocês vão conseguir ver. Para vocês, vai aparecer o que está escrito ao contrário, não se apeguem ao texto, porque o celular tá virado para mim, tá? Eu faço isso aqui sozinha, não tenho quem me auxilie, então tem que ficar com a câmera virada para mim para eu ver vocês. O que vocês precisam ver, na verdade, são só os desenhozinhos aqui, que são os nossos 7 corpos. Nós temos 7 corpos que eu já mostro e explico, que sustentam esse nosso avatar aqui, esse nosso corpo. Então, quando a gente vem, quando a gente encarna, quando a gente nasce, a gente vem com um kit. Então, não é só o corpo físico. O corpo físico, na verdade, ele é um avatar, ele é um veículo que tem a frequência energética, a frequência vibratória desse plano de terceira dimensão. Então, ele é um corpo de terceira dimensão. A gente só pode transitar aqui nesse planeta porque a gente tem esse corpo. Mas, esse corpo sozinho, ele não se sustenta, tá? Ele só existe, só há vida nesse corpo, porque nós temos esses 7 corpos aqui acoplados. Esses corpos são acoplados, tá? Um bem coladinho, acoplado mesmo ao outro. O primeiro corpo, então, é o nosso corpo físico, tá? Que é a nossa casa, a nossa morada, o nosso veículo aqui nesse planeta. Eu vou passar rapidinho, eu só quero apresentar para vocês os 7 corpos para eu entrar no assunto, tá? A gente não vai estudar um por um hoje, a gente vai falar de 2 especificamente. Esse aqui, ele é o duplo etérico, né? O duplo etérico, ele é como se fosse um molde para esse nosso corpo aqui, o nosso corpo físico, tá bom? Aqui nesse duplo etérico,
tá a nossa energia vital, é a energia que sustenta a nossa permanência aqui nesse planeta. O terceiro corpo é o corpo astral. Esse corpo astral aqui, ele é o corpo do tema da nossa live de hoje, juntamente com o próximo, que é o corpo das emoções. No corpo astral, estão armazenadas todas as nossas emoções e sentimentos, tá? É como se fossem vários arquivos, né? Esses corpos aqui, cada um deles tem uma função muito específica e é como se fosse cada arquivo, tá? E todos esses corpos têm funções muito específicas. A função do corpo astral, que é o terceiro corpo, é armazenar as nossas emoções e os nossos sentimentos. O corpo astral, ele é um corpo de quinta dimensão, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui com vocês. Corpo físico, terceira dimensão, o duplo etérico, que é a nossa energia, um corpo de quarta dimensão, e então o corpo astral, ou o corpo emocional, é o corpo de quinta dimensão, tá? Um corpo mais sutilizado. Depois dele, aí já não tem mais a forma, né, assim, humana, já não vem mais, assim, imprimindo, é luz, já é energia, né, que é o nosso corpo mental, que é conhecido como o primeiro mental, o mental inferior, que é o mental, é a mente, tá, gente? Esse corpo aqui é a nossa mente. Então, responsável pelo raciocínio, né, por pensar, é a mente. Tá? Então, quando a gente fala de mente, entende que a gente está falando do nosso quarto corpo. O quinto corpo, que é esse aqui, né, que já é, aí eu já coloquei mesmo em forma de energia e tudo mais, esse quinto corpo, ele é o mental superior, né, ou então o corpo causal, que é aquele corpo da vontade, sabe aquela vontade, aquela gana que você tem de realizar as coisas, de conquistar as coisas aqui nesse planeta. Tudo isso é conectado a esse corpo, é ele quem traz essa bagagem. Imagina, né, que eles são arquivos, então quando a gente abre essa gaveta, a vontade, a nossa gana de fazer acontecer, de realizar aqui nesse planeta, vem desse corpo, tá? Depois aqui então, a gente tem o corpo búdico, né, que é um corpo bem mais elevado, e até então o corpo átmico, que é a nossa centelha divina, tá? Que é a nossa conexão plena com o divino, com o criador de tudo que há. Os quatro corpos primeiros, eles são chamados de quaternário inferior, que é onde a maioria da população está, né? A gente transita entre esses corpos aqui, corpo físico, duplo etérico, o corpo astral, que são as emoções, e o mental. Tá bom? A gente transita, a maioria das pessoas transita aqui, a maioria da população. Então, quaternário inferior e aqui ternário superior, né? Que são corpos mais difíceis, né? De serem alcançados. Oi, boa noite, Ronaldo. Porque a gente precisa realmente ter práticas constantes e uma série de coisas, né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto muito profundo agora. Nós vamos falar então, gente, principalmente do corpo astral, que é o terceiro corpo, que são as nossas emoções, e do corpo mental inferior. Tá, Kerly, então vamos lá, faz a introdução aqui. O tema hoje é dissolvendo os sofrimentos do passado. E eu falei para vocês que aqui no corpo das emoções, o terceiro corpo e o corpo mental, né? São os principais de hoje, e o corpo das emoções é aquele onde a gente armazena tudo que a gente sente, tá? Então, ódio, amor, alegria, obrigada pelos coraçõezinhos, dá mesmo um coraçãozinho pro Instagram avisar o pessoal, por favor. Obrigada. Então, assim, ódio, raiva, amor, ansiedade, medo, angústia, tudo que vocês puderem imaginar, gente, é armazenado aqui nesse corpo. Tá? Lembra que eu falei que eles estão acoplados, todos eles, né? A gente precisa desse kit para estar aqui, e é esse kit aqui que sustenta o nosso avatar, que é o nosso corpo físico, tá? Tudo bem. Então, se eles estão acoplados, subentende-se que o quê? Que tudo que acontece em um reflete no outro, certo? E aí, veja bem,
eu tô lá, né, vivendo a minha vida e tudo mais, com os meus traumas, que não tem como a gente viver sem trauma, né? Mas assim, vivendo com as minhas alegrias, os meus sofrimentos e tudo mais. Os pensamentos e os sentimentos mais elevados, eles automaticamente têm uma frequência mais elevada também, certo? E os pensamentos e sentimentos e emoções mais densos, obviamente, têm uma energia mais densa, tem uma frequência mais densa, tá? Acontece o seguinte, gente, por que a gente tem, né, essa questão tão grande com o sofrimento? O nosso corpo mental, ele fica muito conectado com o nosso corpo emocional, tá? Para haver sofrimento, precisa haver pensamento naquela emoção ou naquele sentimento, tá bom? Por que precisa, gente? Porque o sofrimento, ele nada mais é do que a história constante que a minha mente fica contando para mim mesma, tá? Então, vamos supor que eu tenha passado por uma traição. Eu fui traída pelo meu namorado, pelo meu marido. Aí, houve aquela dor, aquilo doeu em mim. Não há como a gente viver aqui nesse planeta sem dor ainda, a gente ainda não tem essa capacidade, né? Então a dor, ela faz parte desse planeta. Mas, como eu fico constantemente contando a história do evento, né? Recontando o evento, reeditando essa história na minha mente, eu crio sofrimento, tá? Tudo, absolutamente tudo o que tá no campo das emoções vai ser refletido no duplo etérico, que é o corpo da energia, tá? E no físico, certo? Por isso que muitas vezes a pessoa, ela tá num sofrimento tamanho que ela sente dor física, né? Ela fala, gente, mas dói no físico. Primeiro, porque conexões neurais são ativadas, que são as mesmas conexões que alertam a gente quando a gente está sentindo dor física, tá? Então tem aí uma questão neurológica também, mas existe o fator energético, tá? E esse fator energético, ele vai, como tá doendo muito aqui, como eu fico reeditando o sofrimento, ele vem refletindo, chega no meu físico. Então tem também essa parcela aí que a gente precisa avaliar. Qual que é o grandíssimo problema disso? Gente, o pensamento, isso é científico já, comprovado, tá? O pensamento, ele tem forma, ele tem cor, ele é uma frequência energética, né? Então, ele tem forma, ele tem cor, ele tem cheiro, tá bom? Existe uma fotografia que é chamada fotografia Kirlian, que essa fotografia, assim, ela consegue fotografar toda a nossa aura a partir da ponta dos dedos, tá? Depois, quem se interessar, pesquisa sobre fotografia Kirlian. Então, existe já uma forma de detectar isso. Mas os nossos pensamentos, voltando, né? Os nossos pensamentos, eles têm forma, eles têm cor, eles têm tudo. E tudo que a gente pensa vai permanecendo no nosso campo bioenergético, biomagnético, tá? Tudo que eu emano, tudo que eu penso, permanece no meu campo. Daí, a gente fala às vezes assim, nossa, a energia daquela pessoa tá ou é muito carregada. Porque o que a gente sente? A gente sente o campo vibracional da pessoa. Então, pessoas que normalmente vivem falando mal dos outros, que fica só praguejando, que acha que a vida é uma porcaria, que fala, perdão, que pra ela, deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Que fala que pra ela nada dá certo. Pessoas assim criam uma frequência vibratória extremamente densa, tá? E quem não tá nessa mesma frequência, quem tá numa frequência um pouco acima disso, né? Vibrando acima dessa camada, vai sentir automaticamente essa pessoa, né? A energia dela carregada. E o contrário também é verdadeiro. As pessoas que meditam,
que estão em constante oração, que fazem o bem, que pensam. Isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Isso é comportamento, né? Então, que fazem o bem, que são altruístas. A energia dela é maravilhosa, né? E aí você chega perto do e fala, nossa, eu chego perto de fulano, eu não quero nem sair de perto dele, porque a emanação dessa pessoa é muito boa. Então, entenda que tudo que eu penso permanece no meu campo de ação. E aquela frase, né, recordar é viver, é muito real. Eu fico reeditando na minha mente o evento, isso se consolida em sofrimento. Lembra que eu falei que a dor, ela é inerente ao planeta, mas o sofrimento não precisa ser. O sofrimento, ele se alimenta das histórias que eu fico contando constantemente, tá? E, gente, assim, uma coisa que a gente precisa entender, não tem como eu modificar o passado, certo? Não tem. O passado, ele aconteceu e ele é o que é. Tá? Mas tem como eu modificar a forma como eu reajo em relação ao que me aconteceu. E é isso que a gente vai praticar aqui através do que eu vou explicar para vocês, para a gente conseguir começar a dissolver esses sofrimentos que a gente traz do passado. Mesmo aquele sofrimento que às vezes você fala assim, eu sinto uma angústia interna e não sei de onde vem. A gente vai falar sobre isso também. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá bom? Vai colocando perguntas de vocês aí. Para quem tem o livro O Poder do Agora, esse tema que a gente está tratando aqui, ele começa na página 38, tá bom? E eu vou ler só a primeira linha que ele fala, ele abre já esse capítulo falando o seguinte, o Eckhart Tolle, né? Ele fala assim, enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, ou seja, de estar no momento presente, sem ficar contando a história do sofrimento para mim o tempo inteiro, né? Vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Então é aquilo que eu falei, tudo que eu penso permanece na minha esfera de ação, né? No meu campo biomagnético. E aí, gente, o que são esses pensamentos constantes? Eles se transformam em verdadeiros devaneios mentais obsessivos. Né? O que é um devaneio? É algo que não é real, é algo que eu fico criando na minha mente, são fantasias, porque essa constante reeditação do que aconteceu, né, do evento, vai certamente se transformar num processo de auto-obsessão, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, tá obsidiada e tudo mais. A pessoa nem precisa de alguém para obsidiar, porque ela mesma fica se obsidiando o tempo inteiro com os pensamentos, trazendo as questões do sofrimento à mente, né? Então, é isso. E o que esse capítulo do livro sugere? Ele diz o seguinte, não tem o que ser feito. O trauma, o sofrimento se instalou, né? Porque você ficou pensando, a situação desagradável aconteceu, então doeu em mim. Beleza, o que eu posso fazer? Eu olho o sofrimento como se ele fosse uma entidade, certo? Eu trouxe o exemplo da traição, né? No começo. Então, vamos supor que eu esteja sofrendo nesse momento por causa de uma traição. Então, eu trago esse sofrimento e como se eu fosse uma verdadeira espectadora, eu olho para ele. Trabalho esse distanciamento, percebe? E aí eu só observo o que ele está causando em mim. Ele está causando aperto no peito? A minha respiração está muito curta e alta? A minha mão está suando? Dói a boca do estômago? Dá nó na garganta? Eu vou observando, certo? E aí, conforme eu vou observando essa emoção, eu só aceito que ela é real naquele momento. É o que é. Certo? Existiu um evento aqui, uma traição que me feriu. Tudo bem. Tem como eu mudar esse evento? Não tem como eu mudar esse evento. Então eu olho para ele sem me identificar e sem ficar contando histórias. Tá? Sem ficar na minha mente, mas fulano também, ele não presta, ou ela não presta, fez isso porque é mau caráter, ou... Enfim, gente, as histórias são muitas, né? A mente, ela fica constantemente pensando. Mas se eu fico no agora, né? No nosso encontro passado, eu passei uma técnica para vocês, de vocês ancorarem, né, o corpo no momento presente, lembrando que a única coisa que está sempre no momento presente é o corpo. A mente, ou ela está
lá nas memórias do passado ou ela fica criando projeções, né? Fazendo projeções futuras. Então, se eu observo o sentimento, o sofrimento no caso, né? E eu me distancio dele, procuro não me identificar com esse sentimento, e eu só observo, eu vou entender que ele é como é. É isso que o livro sugere nesse capítulo, né? Tem uma outra parte aqui que eu anotei para falar, anotei não, eu grifei para falar para vocês. Deixa eu só abrir aqui, que eu achei bastante interessante. Cadê? Ah, tá, achei, aqui. No momento em que o seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele e, de novo, alimentando-o com os seus pensamentos, tá? Só para falar para vocês o que eu já havia comentado aqui, né? Então, gente, o sofrimento só pode se alimentar de sofrimento, certo? E eu só sofro, agora eu tô resumindo, e eu só sofro porque eu fico contando as histórias na minha mente. Procura, né, se você estiver passando nesse momento por uma situação de sofrimento qualquer que seja, e quando a gente fala passados, né, sofrimento passado muito relativo, né, pode ser hoje de manhã, pode ser agora no começo da noite, pode ser há 10 anos, enfim, cada um sabe lidar aí com o que é passado para si. Mas, independente de quanto tempo isso esteja se arrastando, né, você esteja arrastando essa corrente, entenda que é se desidentificar, é treinar. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo sem dar nomes aqui, né, sem citar nomes. Eu tive um evento aí recentemente que eu meio que me desentendi com uma pessoa e a gente não brigou, tá? Mas assim, foi uma conversa desagradável, muito desagradável. Ninguém se xingou também, mas assim, a energia da conversa, né, não realmente, e pesou em mim, mas de tal maneira que ficou difícil até para eu conseguir raciocinar depois. E foi uma conversa, gente, que ela deve ter durado assim uns 5 minutos, tá? Mas teve uma carga muito densa ali. E foi próximo do horário do almoço, assim, eu passei a tarde inteira assim mal. E aí, chegou um momento que eu pensei assim, não, peraí, né? Cadê tudo que eu aprendi? Como assim, né? E eu disse pra mim mesma assim, eu tive uma conversa de 5 minutos e esse evento, ele tá se arrastando como angústia há horas. Não, peraí, deixa eu me desidentificar disso. Comecei a fazer algumas práticas, tal, me coloquei no momento presente, né? E aí eu parei de contar a história pra mim, porque eu tava contando a história pra mim, sabe? E quando acontece alguma coisa chata, a gente fica contando história do tipo, devia ter dito isso, não devia ter dito aquilo, mas a pessoa também estava errada por isso, eu estava errada por isso, mas, sabe assim, essas histórias, né? Aí eu parei de contar a história. Aí vinha uma coisa na minha mente, né? Eu vou até falar uma coisa pra vocês que veio assim na minha mente. O ego, o meu ego. Eu não quero mais pensar nisso porque ela é uma má pessoa e eu não quero me contagiar, me contaminar com isso. Olha o meu ego falando, né? E aí automaticamente, assim, minha centelha divina, meu eu superior falou assim pra mim: você já esteve nesse lugar, você já foi assim também, há pouco tempo. Você não foi sempre que você teve essa consciência que você tem hoje. Você era uma má pessoa? E aquilo me desmontou, né? Porque eu passei a olhar a pessoa, gente, assim, por outro prisma, de verdade, sabe? Porque eu tava com esse pensamento, né? Porque o ego, ele fala muito, né? E aí eu tava com esse pensamento, mas essa pessoa é uma má pessoa. E não é, né? Assim, o fato dela ter feito aquilo não faz dela uma má pessoa. Mas a história que eu tava contando na minha mente, além de começar a alimentar o meu sofrimento, também criava uma história dela, uma persona dela,
Então, a forma como eu a via naquele momento era produto do meu ego, do meu pensamento. Aí eu me trouxe pro agora e falei, não, as coisas não são assim, né? Foi como foi, tudo bem. E aí eu fui lá para as minhas práticas, fiz um pouco de Ho'oponopono. Um pouco não, fiz bastante, confesso. E aí eu larguei mão, gente. Eu entendi que era só eu não me identificar, né? Mas vocês percebem que, assim, eu pratico bastante, assim, eu falo pra vocês, né, que esse é um livro que eu tenho pra mim de cabeceira, o meu já tá até bem surradinho, assim, porque eu marco ele muito, eu leio, releio, leio, releio, mas a gente cai nessas armadilhas, só que conforme você vai praticando, a sua consciência, ela te traz pro agora, sabe? Ela fala, não, peraí, não é bem assim que a banda toca, né? Põe-se no seu lugar e comece a refletir, fique no agora, porque no agora não tem sofrimento, tá? Então, recapitulando aqui com vocês, né? Eu falei do corpo físico, o corpo energético aqui, o corpo astral, que é o corpo das emoções, dos sentimentos, e o corpo mental. Então, tudo que eu penso aqui, certo? Eu penso, eu sinto, tá bom? Como eu sinto, eu ajo. E como eu ajo, eu tenho os resultados na minha vida. Então lembra que eu falei pra vocês que eu fiquei contando a história, né, do evento pra mim. E essa densidade, né, porque como eram pensamentos densos, isso foi descendo, 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 chegou no físico, por isso que eu tava sentindo angústia, por isso que eu tava sentindo amargura. A Renata falou, é exatamente isso, se colocar no lugar do outro, entender que cada um age de acordo com sua consciência, e assim não nos atinge. Muito bem, exatamente isso. Serviu muito pra mim. Eu ainda levei um tapa na cara do meu eu superior, né? Falei assim, calma aí, filha, não é assim não. Baixa sua bola, seja menos. Mas foi bom. Eu gosto de levar tapa na cara assim que eu aprendo bastante. Ou aprende, né? Tá? Então vamos lá, gente. Uma técnica que a gente pode fazer quando a gente percebe que nós estamos com a ruminação mental em cima daquela situação, tá bom? Por quê? Antes de eu falar técnica, deixa eu fechar aqui. Lembra que eu falei que o pensamento ele tem cor, tem forma, tem cheiro, tem tudo, né, gente? Então essa frequência vai se formando como se fossem camadas, certo? E isso vai densificando o nosso campo bioenergético. Isso são informações, tá? Cada pensamento é uma informação. Isso vai se densificando, atinge o meu físico em forma de doença, certo? E aí, normalmente, não raro, como a gente tá falando de emocional, né? E aí a gente vem aqui pro chakra cardíaco, qual que é o grande problema disso, gente? O coração, ele é responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. Então você imagina eu me intoxicando através dos pensamentos e dos sentimentos, eu automaticamente vou intoxicar o meu coração. O meu coração vai bombear essa toxicidade para todo o meu corpo. Aí começa a ter artrite, artrose, dor de estômago, labirintite, começa a ter dor de cabeça crônica, começa a ter problema na vista, começa a ter queda, unha começa a quebrar, tudo, gente. Tá? A gente precisa pensar que nós somos seres integrais. Lembra que eu falei para vocês? Então, esses 7 corpos aqui estão acoplados, sustentando esse nosso avatar. Então, nós somos tudo isso aqui. Tá? Então, na verdade, o que eu não sou é físico, né? O físico é o meu avatar só. É só o meu veículo para estar aqui. Então, eu sou eu sou energia, né? O campo energético. Então, e aí tem o campo das emoções, o mental, né? O mental superior e tudo mais, e até chegar no divino, né? Mas se eu não cuido disso, é realmente muito sério. Então, por isso que as pessoas vêm adoecendo, né? E aí, cada vez mais ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. Aquela dor que caminha, né? Dói aqui, depois dói ali, depois dói aqui de novo. Pessoas muito jovens com muito problema de saúde,
Então é isso, tá? Quando a gente fala que a enfermidade ela vai nascer no corpo mental e no corpo emocional, é isso, porque o físico, na verdade, ele vai só refletir o que está acontecendo nesses outros corpos. O físico, ele é um corpo, lembra, de terceira dimensão. Então, o que está acontecendo aqui, eu não sou o corpo, então não tem como nascer aqui, gente. Tá bom? É isso. Tá? Não tem como os trem nascer aqui, porque nós não somos isso aqui é a nossa casinha abençoada, que é o nosso veículo. Então vai ter que nascer aqui, mas vai refletir aqui, porque é aqui que eu tô vivendo. Então, quanto mais eu vou densificando as minhas emoções, o meu corpo emocional, mais isso se reflete no meu corpo físico. Então agora vamos lá para a técnica que eu falei para vocês. Kelly, tem um sofrimento que eu tô aí arrastando essa corrente tem muito tempo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar, se desidentificar disso, né? E como é que eu vou me desidentificar disso se a minha mente pensa o tempo inteiro? Sim, a mente está fazendo o trabalho dela, né? Ela está pensando. Mas lembra que eu comentei que o nosso corpo, ele é a única coisa que está 100% ancorado no presente? Então, eu vou trazer isso para o físico, eu trago estímulos para o físico. Perdão, o que eu posso fazer? Começou a vir aquele pensamento de sofrimento, ou aquele pensamento recorrente, eu levanto e vou beber água, né? Vou lá, mesmo que eu tenha o meu copo aqui, eu levanto e vou beber água lá em outro lugar. Ou então, eu levanto e vou caminhar um pouco. Eu levanto e faço um alongamento, né? Um alongamento mais intensivo mesmo assim, puxando bastante para eu trazer, porque aí vai me gerar um certo desconforto, e aí eu alongo, trago a consciência para cá, para o meu corpo. Ou então, eu posso ligar para um amigo, olha, quero falar um pouco com você, tô com um pensamento aqui ruminante, vamos falar de alguma coisa diferente? Ou então, eu posso pegar um livro, o meu livro, O Poder do Agora, abrir e começar a ler. Ou, entendeu? Você sai de cena, da cena de onde você estava. Você traz para o seu corpo. Sempre jogando para o físico. Faça alguma coisa, uma dinâmica física para você sair dessa ruminação mental. Essa técnica funciona demais e ela precisa ser praticada constantemente até que isso se instale como um padrão, tá bom? Conforme você vai praticando isso, você vai ficando muito mestre. E aí depois você já não precisa nem levantar. Você vai ficando tão bom nessa prática que você percebe assim, ai, tá vindo aquele pensamento, você só dá uma tossida, trouxe a consciência pro corpo. Ou então, você tá assim, por exemplo, eu tô aqui sentada na frente, tem uma mesa, eu mudo um objeto de lugar. Você vai ficando muito craque nisso, tá? Até que você já não vai precisar mais de um elemento para você ancorar. Porque você vai praticando tanto, você vai afinando tanto essa prática, que você automaticamente, você fala assim, não, peraí, né? Eu posso fazer outras coisas, eu posso pensar outras coisas, ou então não é assim, tá? Mas o sofrimento, gente, eu quero que vocês frisem muito isso. O sofrimento, ele só se sustenta na contação de histórias. Porque eu fico trazendo o evento para minha mente como se isso fosse resolver. Isso não vai resolver, tá? Logo que acontece, a gente fica querendo conversar sobre o assunto, contar, até pra gente organizar a nossa ideia em relação àquilo e colocar pra fora, né? Porque às vezes tá demais. E aí a gente quer colocar pra fora, ok, mas isso não pode perdurar, né? Se a gente vai conversar com alguém, tem que escolher muito bem pra quem a gente conta. E se a gente não tiver ninguém pra contar, eu posso pegar um caderno e aí eu vou, como um diário, e eu vou, isso, tô sentindo X, Y, Z, tal, escreveu, colocou tudo pra fora. Eu gosto muito de fazer o ritual da queima, né, principalmente na lua minguante. Então, escreveu, vai lá, queima. Pronto, gente, desconfigurou tudo que você colocou ali. Tudo, resolveu. É prática, né? Eu sempre falo, não precisa acreditar, mas pratica. Faça constantemente. Tá bom? E isso é algo assim que eu tô falando pra vocês porque é uma coisa que eu pratico e funciona, tá? Inicialmente a gente pensa assim, nossa, parece que não vai rolar, não vai funcionar, mas funciona assim,
tá? Você vai reprogramando a sua forma de atuar diante dos eventos, sobretudo os eventos desagradáveis, né? Eu tava falando aqui igual a matraca, não vi se vocês fizeram perguntas, acho que não, né? Alguém tem alguma pergunta? Porque aí eu vou fazendo o fechamento aqui, porque a live ela já durou mais do que eu pretendi. Eu quero fazer lives curtas para vocês não se cansarem de mim, não enjoar da minha cara. Deixa eu ver aqui o que eu posso... Enquanto eu espero vocês fazerem alguma pergunta aí, se vocês tiverem... Ah, tá, acho que eu já sei o que eu vou fazer enquanto isso. Aqui no final do capítulo, gente, que é bem curtinho, tá? São 2 páginas só. Aí na página 43, para quem tem o livro, ele faz assim, resumindo o processo. Olha que interessante. Resumindo o processo. Concentre a atenção no sentimento dentro de você, tá? Então, pega o sentimento e concentra a sua atenção no que ele tá te causando, igual eu comentei. Reconheça que é o sofrimento. Tá, tudo bem. Aquilo ali, isso tá acontecendo. Aceite que ele esteja ali. Não tenta jogar ele para debaixo do tapete, não tenta ficar... Aceita, só aceita, tá? Não pense a respeito, não fique contando ladainha, tá? Não permita que o sofrimento se transforme em pensamento. Concentre-se em sentir. Não precisa ficar pensando, tá bom? Não julgue nem analise. Não se identifique com o sofrimento, tá? Pensa assim, se você quiser pensar algo, pense assim, eu não sou esse sofrimento. Eu não sou esse sofrimento. Não se identifica com ele, tá bom? Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Que foi o que eu falei, né? Dói a garganta, parece que tem um nó, dói a boca do estômago, observa. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa. Olha que interessante aqui, o que ele quer dizer com isso, né? A presença de alguém que observa. Você completamente presente. Você se desidentificou de tal maneira do sofrimento que você percebe ele como sendo uma entidade e você outra. Então você observa, pensa o sofrimento ali e você observando ele aqui. Tá? E aí você vai fazendo isso. Eu não sou o sofrimento. Eu não sou esse sofrimento. E vai fazer outra coisa. E aí vai passar. Eu garanto para vocês que vai passar. Né? A Cláudia tá perguntando. O nome do livro vai aparecer ao contrário, mas é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, tá bom? A gente vai fazer live desse livro nos próximos dias, toda terça às 21, tá bom, gente? Aí se vocês quiserem estudar comigo, vai ser um prazer, porque eu tô aprendendo muito com vocês aqui. Então é isso, tá bom? Vai fazendo esse teste, se vocês têm aí alguma questão, algum sofrimento para trabalhar, e sofrimento de qualquer ordem, tá bom, gente? Uma angústia, alguma coisa, às vezes um sofrimento porque não tá conseguindo prosperar, um sofrimento porque não tá conseguindo arrumar um parceiro, uma parceira, um sofrimento porque nunca dá certo em relacionamento, enfim, um sofrimento porque não se dá bem com os pais. Faz essa prática durante a semana e aí na próxima live, se vocês quiserem trazer o resultado aqui, como é que foi para vocês, vai ser muito bom, certo? Eu espero que tenha ficado claro, que isso tenha ressoado para vocês, assim como ressoou para mim, porque eu tenho estudado para bastante mais ainda esse livro para trazer aqui para vocês e tenho aprendido muito. Tô muito grata por essa oportunidade aqui com vocês e muito grata de vocês estarem aqui participando, de verdade, porque me ajuda muito e é bastante significativo para mim. Tá bom, meus queridos? Então, que Deus abençoe a todos. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem algum auxílio, sempre sabe que pode me chamar ali no direct, comentar nos posts aqui embaixo que eu vou responder com todo carinho, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá bom? O ser louco para aprender e expandir que habita em mim, saúda o ser que quer expandir sagradamente em vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.